Aí você vê que, quando se trata de Bolsonaro, ninguém quer resolver agora. A promessa é pra depois que se eleger. Na volta a gente compra. Que é o que o Carlos tá comentando, né? Chega desse papo de eu darei indulto se for eleito. Para enganar inocentes. Chega! Bolsonaro, quando presidente, com sangue nos olhos, com vontade de fazer, com coragem pra peitar, concedeu a graça a Daniel Silveira e mesmo assim foi atropelado pelo sistema. Hoje, estão destruindo não apenas o Daniel Silveira, mas também milhares de brasileiros presos ilegalmente e morrendo nas prisões, longe de suas famílias e mais afastados ainda da legalidade. É hora de mostrar a verdade sobre a destruição dos direitos no Brasil e partir para a defesa real da democracia. Bolsonaro está preso de forma ilegal, assim como tantos outros inocentes. Enquanto isso, a imprensa e a organização escolhem quem podem ser, a direita permitida, criando fantoches para controlar a oposição. Defender a verdade e denunciar os abusos é estar de fato ao lado da democracia e da direita. Tanta gente com muito poder, com voz. Por que, gente, o presidente da República pode falar, mas governadores não podem? Por que deputados federais podem falar, mas senadores não podem? Na verdade, só quem fala parece são os bolsonaristas radicais. Ninguém mais fala nada. Mas todo mundo quer os espólios de Bolsonaro. O resto não passa de blá 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 pra enganar e servir ao jogo do sistema. Cobrar firmeza e coerência não é desunião. É exigir que se revele o verdadeiro caráter de quem diz defender o povo, sem conchavos sofisticados que apenas perpetuam a farsa, como são os governadores democráticos. Papinho mole, papo furado que não leva ninguém a lugar nenhum. Só conversa mole pra boi dormir. Aí corta pra cá. Quem que não quer que Bolsonaro fale, desconfie. Pronto. Tem que desconfiar do Carlos, tem que desconfiar do Eduardo também. Chegou lá e falou, eu não conhecia esse seu lado tão vil. Parece já saber as respostas e deleita-se por ser agraciado pelo regime com a permissão para fazer o podcast. Em vez de trabalhar pela liberdade de uma empresa injustamente, regozija-se por poder entrevistar o sequestrado. Mais do que lamentável, sua repugnante. Se meu pai topar participar disso, as pessoas verão, na verdade, um refém cativeiro. Pior ainda, se for confirmado que Bolsonaro estará censurado e não poderá falar sobre seu processo. Ao que parece, apenas seus algozes, quero dizer, juízes, podem falar fora dos autos. Ninguém pode exigir mais do que Bolsonaro já fez. Continuarei levando adiante essa batalha e suas bandeiras. Mesmo sem comunicação com meu pai, seguirei sendo seu principal aliado, mostrando isso com ações e não apenas com palavras. Eu tenho certeza que a maior parte de vocês queria fazer alguma coisa e se sente mal por dentro, se sente impotente diante do cenário. Mas mesmo sem poder fazer nada, vocês estão falando, vocês estão reclamando. Vocês estão levando a queixa à frente. Quantos de vocês queriam poder fazer alguma coisa, mas não, assim, se sente impotente? Um negócio assim que chega dói. O que é que eu posso fazer por Bolsonaro? O que é que eu posso fazer pelas vítimas do 8 de janeiro? O pessoal do 8 de janeiro, gente, eu fico vendo, assim, tem vários que estão em situação calamitosa. Suas famílias também. E às vezes a gente nem discute isso. Porque é dinheiro que falta, o cara tá preso, às vezes o cara era a renda principal da família, quando não era metade da renda. A família de muitos está na pior, as Fávias aí tá o tempo todo correndo para tentar ajudar, não deixar o pessoal na mão. Às vezes garantir o básico, garantir a comida, o prato de comida do dia. Aí tu pega aqui o representante da Faria Lima, tá fazendo o quê? Já não denuncia. Não quer nem coçar o bolso, coça o bolso aí, cara. Ajuda as vítimas, pelo menos. Já estão sendo tão injustiçados na cadeia pra não faltar comida pra família delas. Ninguém liga, pô. E fica aí esse papinho, União da Direita. Projeto T, o plano T, Tarcísio. Por fim, eu termina falando, no entanto, se for mesmo falar com meu pai pessoalmente, ao menos leve o recado de que mesmo aqui à distância, eu, Heloísa, Geórgia e Jair Henrique o amamos e temos muita saudade e orgulho dele. Corta pra cá. Eduardo ironiza União da Direita e Carlos cobra aliados, que prometem perdão a Bolsonaro após anistia ampla perder força. Eduardo também subiu o tom. Em vídeo pediu liberdade para Bolsonaro e questionou. O maior líder político da América Latina está preso ilegalmente. Cadê a tal União da Direita? Ninguém abre a boca. Ninguém abre a boca, no caso, que ele tá preso no inquérito, que ele não foi denunciado. Aí tu quer me convencer que vai ser Tarcísio, Zema, Caiado, Ratinho Júnior, então calados, que vão dar um indulto pra Bolsonaro, vão peitar o sistema, vão peitar o Supremo. Não consegue abrir a boca agora, vai ser depois. Mais um dia de Jair Bolsonaro preso legalmente e a União da Direita segue muda. A Sarita aqui ecoa o que muita tia do Zap do churrasco, eu também queria falar. Veja como falta virtude nesses políticos. São incapazes de comentar uma injustiça acontecendo hoje com a liderança política, porque isso poderia prejudicar os seus planos pessoais de poder, uma vez que a elite política, financeira e intelectual do país concorda com essa injustiça, por tirar do caminho quem não se dobra a ela. Pra ficar de bem com a turminha que manda e desmanda, todo mundo fica calado. Imagina uma postagem assim, pô. Na boca de qualquer governador democrático. Mas tinha que ser no Gil Diniz, né? Bolsonaro sob cautelares em inquérito que não foi denunciado.
É revoltante ver o presidente Jair Bolsonaro submetido a medidas cautelares no inquérito 4.995, um processo no qual ele nunca foi denunciado, e mais absurdo ainda é usar a coordenação na face da trama golpista como justificativa para mantê-las. Essa farsa não tem relação alguma com esse inquérito. Quem pensa assim atropela a lei e o direito de defesa. Além disso, a condenação do Supremo ainda não transitou em julgado, não pode servir de escudo para violar garantias constitucionais. Permitir que um ex-presidente viva sob tornozeleira, prisão domiciliar e censura, sem um devido processo formal, é conformar-se com o estado de exceção. Essa ilegalidade precisa ser denunciada em voz alta. Não há moral jurídica, nem legitimidade para esse tipo de perseguição arbitrária. Custa? Se fosse o meu pai. Ave Maria. Se fosse o pai de vocês. Se fosse o pai de vocês. Não, você já trata um Bolsonaro como pai. Cara, o que falta para o povo abrir a boca? O que falta? O cara que fez e aconteceu para a direita estar onde ela tá. Para você ver como tá a situação dele. Pela boca do médico. Bolsonaro segue com crises de soluços que ficam mais intensas quando ele fala muito. Deve ser por isso aí que o Ferg, aquele da entrevista, né? Ele persiste com crises de soluços, mais intensas quando se exalta ou fala muito. O vômito ocorre de forma reflexa quando as crises ficam muito fortes e auxilia na interrupção dos soluços. Estamos insistindo em tratamento medicamentoso para controle e profilaxia dessas crises. Não tem uma causa definida e não consegue resolver. Olha a vida que esse cara tá vivendo. Qual o crime dele? Amar o Brasil. Tentar mudar alguma coisa. Despertar o povo. Acorda, gente, porque tá acontecendo, o povo acordou. Não, vamos destruir a vida dele. Aí o Paulo Figueiredo foi ontem lá no Metrópolis. Essa postagem aqui da Thalita, o próprio Carlos Bolsonaro repostou, né? O Carlos compartilhou. Não que o Carlos viu alguma... Sei lá, né? Acho que ele deve ter visto alguma coisa valorosa. Eu posso estar errado também. Não sou intérprete nem porta-voz do Carlos Bolsonaro. Falo por mim. Figueiredo, o presidente Bolsonaro não está bem de saúde. Não sei como alguém pode se aproveitar de uma pessoa nessa situação. Nós estamos falando de um senhor com uma série de problemas de saúde decorrente de uma facada que ele sofreu. Libertem o presidente Bolsonaro. Vamos aqui ouvir o Paulo Figueiredo. Mas nesse vídeo, esse vídeo aqui foi bacana, mas é o outro. É o outro vídeo que eu quero dar muito mais atenção. Então, se você juntar os pontos, isso está bastante claro, a ideia é, a não ser que vocês escolham Tarcísio como candidato de sucessão ao presidente Bolsonaro, ele vai sofrer as consequências para a sua saúde. E o presidente Bolsonaro não está bem, de fato, de saúde. O próprio governador Tarcísio deixou isso claro. Eu já venho chamando a atenção disso há muito tempo com as pessoas que eu converso, que têm contato direto com o presidente, que dizem que o presidente tem tido problemas de saúde grave, tem uma dificuldade até de falar, tem soluçado muito. Nos áudios com o Silas Malafaia, que o Alexandre de Moraes tornou público, a gente vê que isso é um problema que já vem se arrastando. E eu, sinceramente, não sei como é que alguém pode se aproveitar de uma pessoa nessa situação. Nós estamos falando de um idoso, um senhor, o presidente Bolsonaro é um senhor, com uma série de problemas de saúde decorrentes da facada que sofreu, que não consegue falar porque sofre crises de soluço. Eu não sei se você já teve uma crise de soluço, Pavinato. É uma das coisas mais agoniantes que tem. É agoniante você ter um dia. Agora você imagina meses e meses e meses do presidente Bolsonaro passando por isso. Por isso que eu digo, é um homem numa situação de refém, para que possam ser atendidos constavos das mesmas pessoas que fazem política completamente desinteressadas no Brasil e interessadas apenas nos seus cargos, nos seus esquemas, eu não estou nem aqui necessariamente falando de corrupção, mas nos seus esquemas, lato senso de poder. Então, é uma situação escandalosa. E é por isso que eu digo, a segunda coisa que eu não faço mais de conta que existe no meu comentário político é eleição. Porque isso não é eleição para 2026. Eleição para 2026 é a população escolhe quem são os candidatos que têm mais chance, esses candidatos vão às urnas e a população escolhe quem será o próximo presidente. E não só presidente, também temos questões de candidatos ao Senado, a deputado e por aí vai. E hoje no Brasil nós não temos mais isso. Nós temos um pequeno grupo que está em conluio, do qual faz parte Alexandre de Moraes e do qual me parece fazer parte também Ciro Nogueira, que querem discutir quem vai ser o candidato da população, vai escolher no ano que vem. E quem será esse candidato? Ora, qualquer um, menos um candidato que de fato represente o movimento chamado de bolsonarista. E agora você quer para se... Olha qual que é o menos o bolsonarismo.